Você acredita na política hoje, a política atual, essa que se encontra nas mãos dos partidos, em que tem como chefe o Partido dos Trabalhadores? Você acredita que está faltando pouquíssima condição para que ele possa de fato manifestar a sua verdadeira e autêntica existência como partido? O Partido dos Trabalhadores, ele é um partido do comunismo e que faz uso de todas as ferramentas e está sempre usando o meio de se esquivar com uma das mais poderosas armas que possa existir: a mentira. A mentira, ela é um padrão que necessita ser desconstruído a sua realidade, o seu caráter, para poder alcançar o maior número de pessoas que chega ao estado de confusos e que essas pessoas confusas, ela é tão abrangente, sabe? A expansão é muito grande e que é fácil de identificar. Eu vou lhe falar uma das identificações e que nós temos em todos os lugares. Uma delas é as pessoas que acreditam que vai haver um socorro e que não conta com a participação do socorro, mas acredita. Você acredita que o Partido dos Trabalhadores, nesse ponto, ele venceu. Você é covarde. A outra são as pessoas que acreditam nas mentiras. Nas mentiras, usando o termo que é mais manchado com sangue do que com o que se espera que possa ser feito ou se faça com uma população, que é os benefícios da ação, daquilo que é produzido. Então, o Partido dos Trabalhadores, ele é um partido que tem a essência dele, ele tem a essência do comunismo. E essa sua essência ainda não é colocada em prática por motivo que uma certa parte da população não foi alcançada. Apesar dos grandes esforços que eles fizeram, que eles puseram em prática, essa força que eles colocaram partiu de um princípio que teve participação de forças externas. Mas essa participação que eu falo aqui, não quero dizer que eles foram primordial para alcançar os objetivos. Mas foi essencial para implantar uma verdadeira mentira e fazer uma divisão de classe. As pessoas podem até acreditar que alguns atos do Partido dos Trabalhadores, eles são social, eles são democráticas, ação democráticas. Mas, na realidade, essas ações é só o meio de aproximar-se como uma desculpa para poder chegar a abocanhar o maior e mais gordo dos recursos que possam surgir e que é aceito
que as pessoas discutam isso. Por exemplo, ação social. Mas como se fazer isso? Como se pensar em ajudar as pessoas sem saber de onde vai sair? Então, acredite que o primeiro crime desse partido é justamente convencer uma maioria necessitada de que a minoria ou quem se contrapôs a essas ideias façam com que eles sejam as vítimas. Porque eles não administram. Eles têm um foco. E o foco é alcançar o poder absoluto e usar as forças e os meios para pôr em prática, se possível, a força, o uso da força. E eles não hesitam, não pensam duas vezes para poder fazerem esse tipo de ação. A outra é conseguir, muito parecido com essa primeira que eu falei, é conseguir que o próprio adversário faça suas manifestações e dessas manifestações, por via de haver uma pureza de comportamento, pureza de ideia, que passa a ser pessoas ausentes de responsabilidades e de pensamentos construtivos que abrange todo o comportamento do inimigo. Então, o movimento que as pessoas fazem, eles fazem com a boa intenção. Mas só que essa direita, eles não têm a menor capacidade de fazer movimentos. Eles não têm. É uma outra forma de pegar aquelas pessoas que estão envenenadas tanto do uso da palavra, furto, roubo, corrupção, desvio, que as pessoas se indignam-se, a ponto dessa indignação levá-lo às ruas. Mas só que eles não sabem que tipo de inimigo eles estão combatendo. Eles não têm dor e nem tribunal de misericórdia. Não importa se você são velhinhos, idosos, trabalhador, crianças, evangélicos ou qualquer outro grau que aparenta um comportamento de uma sociedade, vamos dizer bonzinhos. Esse é o ponto em que essa turma da direita não sabe com quem está lidando. E acredita que está lidando com atos democráticos. Que está lidando com pessoas simplesmente por mentir ou por haver participado de alguns desvios ou mesmo ser recrutado, aliciado para fazer parte de um projeto de poder que precisa de algumas pessoas e por via que a política que hoje nós abordamos como a atuante nas mãos do Partido dos Trabalhadores, eles não têm escrúpulo para chegar e oferecer a qualquer um ou quem quer que seja um projeto de participação no poder em que eles acham que podem chegar. Essa participação que as pessoas que aceitam se curvam por alguns punhados de reais, às vezes as pessoas têm um cargo, têm uma família, que tem orgulho dessa pessoa, que tem uma satisfação de saber que aquele elemento faz parte
da família. E quando ocorre esse aliciamento do poder e que essas pessoas passam a participar, passam a colaborar para que essas pessoas avancem, pode ter absoluta certeza. Eles também não estão preocupados com você. Você não faz parte do que pode ser chamado de grupo maior ou da militância. Você não faz parte. Você é só uma pessoa de caráter com falha que se rendeu pelo motivo de terem lhe oferecido um bocado de dinheiro. Só que a vergonha que você vai passar, ou que alguns estão passando, não é só pessoal. Entra os pais, pais, irmãos, esposa, filhos, fica escancarado, sai como corrupto. Para o criminoso, para o assassino, para aquele que é o comunista, o assassino, você pode chamar ele de qualquer palavra que você se ofende se chamar a você. Qualquer palavra. Qualquer palavra. Tanto o é que as mesmas pessoas, as mesmas, que têm as suas mentes defeituosas psicopaticamente, eles falam de assunto abertamente e não tem quem os acuse. Falam de forma agressiva e desprezível e não tem quem o acuse. Isso é estar no poder. Isso é o domínio do poder. E que muitos que encontram-se vestidos de verde e amarelo, andando, palavra de ordem, cordões indecisos, que não sabe com quem está lidando, nem com o inimigo que está entre eles. Aí eu lembro e recordo daquela palavra que o lobo está vestido de pele de cordeiro. A maioria das pessoas acreditam que é simplesmente o modelo democrático que se encontra no Brasil. É simplesmente uma luta democrática. São as pessoas que ali se encontram que durante um período de 4 anos eles vão serem mudados. E o pessoal de direita, entre aspas, vão assumir e as coisas voltam à normalidade. É possível que essa história que estou contando, que volta à normalidade, é como você contar a história do Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria, é como contar história do Lobo Mau, e que após o término da história, foi só uma história. Só que você está lutando hoje com pessoas que não têm escrúpulo. Pessoas que estão no meio de vocês, que pode, só esperando uma oportunidade de ser eleito, se virar para se mostrar uma outra força, que somado a essa força que hoje, essa política, essa força que está na mão do Partido dos Trabalhadores, essa força possa crescer a cada dia. E é o que nós estamos vendo. Não existe pessoas fiéis, não existe comportamentos íntegros de caráter. E são muitos. E muitos dos que hoje falam sobre democracia, que nós estamos avançando, essas pessoas já sofreram na pele a condição de serem traídos. O governador de São Paulo, Jorge Dória, por exemplo,
Tivemos outros deputados, uma outra deputada que chamava o Bolsonaro de 01. Tivemos outros senadores do PL, recentemente um do Rio de Janeiro. Temos outras pessoas que se aproximaram para tentar gravar algo que pudesse servir de barganha ou de troca de favores. Esse ainda está no Senado, é de Goiás. Então a gente começa a observar que os inimigos é um inimigo público. São pessoas comuns que a maioria chamam de irmãos políticos. Tentam até negociar com a sua certeza, sua infantilidade de acreditar que se você salvar uma cobra, ela não vai mais lhe picar ou morder. Essa é a santa ingenuidade que nós estamos vendo na direita. Esse pessoal tem uma formação da militância fortíssima. Observe as universidades, observe os estudantes. Vocês da direita não entram. E se entrar, tem que ter um comportamento muito parecido, andar com essas mentiras. Não entram. Porque eles não aceitam o contraditório, porque suas mentes estão dominadas por via dos professores que não lhes atribuem uma condição, um conhecimento capaz de fazer com que possam sair cidadãos. Essas pessoas, elas se encontram nas universidades e o partido de esquerda, não vamos dizer partido trabalhador, depois fundaram, mas os grupos, todos esses grupos que estavam dispersos, se uniram e tomaram de conta das universidades. Substituíram alguns momentos do ensino técnico por um comportamento político contrário a certos princípios, até princípios que provam as suas próprias existências, que é vir ao mundo, luta por aborto, pela droga, mas eles não querem que os filhos deles usem isso. Ele quer que os seus filhos usem, porque eles precisam destruir o Estado de Direito e o Estado democrático, buscando os meios para que possam todos fazerem parte daquela possibilidade, daquela redução mental, onde você passa a participar de comportamentos políticos ou de campanhas políticas como se fosse ou como se estivesse vivendo num paraíso da Alice. Tudo história para todos nós ouvirmos e torcermos. Não é possível que esse pessoal não possa compreender que é preciso muito chão ainda para bater de frente com essas organizações. Organizações criminosas, maquiadas por uma política impura, suja, imunda, onde nesse balde tem tudo que não presta. Tudo que não presta. Então, essa direita que aí nós estamos vendo, aceita todos esses comportamentos e nos chama Estado Democrático. A realidade é que não temos um Estado democrático. A realidade é que essa militância formada nessas universidades já sai para cumprir o seu mandato. E sobre esse mandato usar muito bem a mentira para que possa ter domínio sobre uma massa que se encontram perdidos, indecisos, e que acredita que é possível que se mudar as eleições, vamos dizer que vamos eleger 10 deputados federais de direita de cada estado, vamos eleger 10, 20 deputados de direita para as assembleias, vereadores, o presidente. Não é possível isso. Isso não é possível. Por quê?
tudo isso foi permitido da condição de não pensar e de achar que todos são iguais. Nessa condição, são iguais, então eu posso dormir um pouquinho. E dormiu, e veio o inimigo e plantou a sua semente. E agora, para poder fazermos com que ocorra, de fato, um movimento real, é preciso ter uma proposta profunda de mudança da estrutura da República, a ponto dela nem mais existir. E que todos os quais participaram, ou participam, ou pretendem participar, seja eles quem forem, possam sim ter o seu devido lugar, que é justamente na cadeia. Um abraço a todos. Até mais.